tabernáculo como uma tenda simples no deserto. Mas o que foi construído ali não foi simples, foi impossível. No meio da areia, sem tecnologia, sem estrutura, ouro precisou ser derretido a mais de 1000 graus. E ele derreteu. Nada ali podia falhar. O material era precioso. O trabalho era perigoso. O povo era comum. Cada medida seguia exatamente o modelo que Deus mostrou a Moisés. Sem improviso, sem atalhos, sem margem para erro. Porque aquele lugar não seria apenas uma tenda. Seria a morada do Criador do universo no meio do deserto. Quando Deus entregou a Moisés o modelo do tabernáculo no monte, ele não apenas mostrou medidas, formas e materiais. Ele mostrou um padrão celestial, um desenho que Moisés viu com os próprios olhos e que precisava ser reproduzido com absoluta fidelidade. Mas o povo que aguardava ao pé da montanha não era formado por artesãos renomados. Eram homens que, por gerações, tinham vivido sob o peso da servidão. Suas mãos conheciam barro, palha e tijolos, não ouro, não prata, não tecidos raros. A Escritura diz que Deus chamou Bezalel pelo nome. Entre milhares, ele apontou um único homem, e então fez algo extraordinário. Encheu Bezalel com o seu espírito, dando a ele sabedoria, entendimento, conhecimento e habilidade em toda obra artesanal. Mas um homem sozinho não levantaria o tabernáculo. O deserto exigia unidade. Por isso, Deus escolheu também a Oliabe para trabalhar ao lado dele. E lhes deu algo precioso, a capacidade de ensinar. Homens cansados do trabalho duro do Egito passaram a aprender a lapidar madeira, moldar metais, trabalhar tecidos e preparar tintas. Suas mãos, antes marcadas pela escravidão, começaram a adquirir precisão. Eles já não eram ex-escravos, eram construtores de um santuário vivo. E o que estava prestes a acontecer mostraria que, mesmo no ambiente mais improvável, Deus prepara homens para obras que ultrapassam qualquer limite humano. Para construir o tabernáculo, Deus ordenou que muitos de seus elementos fossem feitos de ouro puro. Mas existe um detalhe que raramente lembramos. O ouro só se torna líquido quando atinge 1064 graus Celsius. Como um povo no meio do deserto, sem carvão mineral, sem ferramentas complexas, sem fornalhas elaboradas, conseguiu alcançar uma temperatura tão alta? A resposta começa séculos antes. Durante os 400 anos no Egito, os hebreus não apenas fizeram tijolos. Eles viram de perto técnicas avançadas de metalurgia, cerâmica e construção. O Egito era o império mais tecnológico da época. E mesmo na condição de servos, era impossível viver ali sem absorver conhecimento. Mas nada disso seria suficiente sozinho. Porque no deserto não havia madeira nobre, nem combustível adequado para manter um fogo tão intenso. Foi então que a solução veio do único recurso abundante do Sinai, a acácia. Aquela árvore retorcida, cheia de espinhos e aparentemente inútil, escondia um segredo. Quando transformada em carvão vegetal, sua queima era lenta, constante e muito mais quente do que qualquer lenha comum. Associado a fornos de barro moldados diretamente na areia e alimentados com foles de couro que injetavam ar continuamente, o fogo ganhava força, cor, intensidade. Homens se revezavam para manter o ar fluindo. Era um trabalho impiedoso. Imagine a cena: 40 graus sob o sol do deserto. O chão quente, o ar seco queimando os pulmões. E a poucos passos, as fornalhas cuspindo chamas de mais de 1000 graus. Era impossível ficar ali por muito tempo. O calor era tão extremo que ferramentas precisavam ser seguradas com panos grossos. Respingo de metal derretido era um risco constante. A água morna dentro dos odres evaporava rápido demais, e ainda assim, o trabalho não podia parar.
Porque para moldar o ouro dos objetos sagrados, desde utensílios até peças inteiras, o fogo precisava permanecer vivo por horas. E entre todas as peças, havia uma que deixava qualquer artesão com o coração apertado: o candelabro de ouro, a menorá. A ordem de Deus era clara. Deveria ser feito de uma única peça, não soldado, não unido por partes. Um talento de ouro puro, aproximadamente 35 quilos, martelado e moldado até virar um candelabro perfeito. Um erro no cálculo da temperatura, uma batida mal dada, uma rachadura, e todo o material precisava ser derretido novamente para começar do zero. Ali, diante daquele fogo impossível, ex-escravos estavam sendo forjados junto com o ouro. O metal era transformado pelo calor, e eles pela obediência. O trabalho era árduo, perigoso, exaustivo. Mas cada golpe de martelo lembrava ao povo: estamos construindo a casa do Deus que nos libertou. Enquanto o ouro ganhava forma entre o fogo, outra parte essencial do tabernáculo era preparada em um ritmo completamente diferente. Silencioso, paciente, quase artesanal. Era a estrutura, o esqueleto, a base que sustentaria tudo. E essa estrutura foi feita de acácia do deserto. Para qualquer hebreu, aquilo parecia estranho. A acácia era uma árvore torta, espinhosa, difícil de cortar, difícil de trabalhar. Nada nela tinha cara de construção sagrada. Mas Deus não pediu uma madeira comum. Pediu a madeira que não apodrecia, que não era comida por insetos, que resistia ao calor extremo e às tempestades de areia. Uma madeira dura como pedra. Uma madeira que sobrevivia no mesmo deserto onde o povo sobreviveria por 40 anos. O processo era brutal. Cada tábua precisava ter aproximadamente 4,5 metros de altura. Cada uma tinha que ser perfeitamente reta, mesmo que a árvore fosse torta. Cada uma tinha medidas exatas, sem espaço para improviso. Ex-escravos, acostumados a barro e tijolos, agora estavam segurando enxós, serras e plainas primitivas. Transformar troncos irregulares em tábuas lisas era um desafio quase artístico e fisicamente devastador. Serravam, aplainavam, raspavam, davam forma. E a madeira dura arrancava farpas grossas das mãos já calejadas. Cada tábua levava dias para ficar pronta. E quando finalmente ficava, não era hora de descansar. Era hora de começar outra, porque eles precisavam de 48 tábuas iguais. Mas então vinha o detalhe mais surpreendente. Essas tábuas, depois de perfeitas, eram completamente revestidas de ouro. A madeira torta era transformada em algo precioso. O comum era transformado em sagrado. Aquilo que ninguém valorizaria à primeira vista se tornava a própria estrutura da casa de Deus. Por dentro, a glória visível. Por fora, uma tenda simples coberta por peles. Mas ainda havia um desafio imenso pela frente. O tabernáculo não era um templo fixo. Não tinha fundações de pedra. Não podia ser enterrado no chão. Porque quando a nuvem de Deus se movesse, tudo teria que ser desmontado em horas. E é a partir daqui que o projeto do tabernáculo começa a revelar uma engenharia que ultrapassa o conhecimento da época. O tabernáculo não era um templo fixo. Não tinha alicerces enterrados, não tinha fundações profundas, não tinha nenhum tipo de base permanente. Era uma construção móvel. Mas aqui surge o dilema. Como manter de pé dezenas de tábuas gigantescas, pesadas, revestidas de ouro, no terreno instável do deserto? Colocá-las diretamente na areia era impossível. Afundariam com o peso, cairiam com o vento, se moveriam ao menor toque. A solução que Deus deu a Moisés era tão simples à primeira vista e, ao mesmo tempo,
tão engenhosa que desafia até a engenharia moderna? A resposta era prata. Cada tábua de acácia revestida de ouro tinha 2 encaixes inferiores, como 2 pinos, e cada pino entrava perfeitamente em uma base maciça de prata, uma para cada encaixe. Essas bases não eram pequenas. Cada uma pesava aproximadamente 1 talento de prata, por volta de 35 quilos. Imagine o cenário. 100 bases pesadas, distribuídas milimetricamente pelo chão do deserto, para sustentar uma estrutura inteira. Essas bases funcionavam como sapatas móveis, pesadas o suficiente para dar estabilidade, precisamente moldadas para que cada tábua encaixasse sem folga, projetadas para travar o peso de forma uniforme, evitando que a estrutura tombasse. Não havia pregos, não havia parafusos, não havia nada preso ao solo. Tudo funcionava apenas com a combinação de peso, gravidade, encaixe preciso. Mas só isso não seguraria paredes tão altas. Era necessário mais. Por isso, Deus ordenou também barras transversais, longas vigas de acácia revestidas de ouro, que atravessavam argolas nas tábuas. Essas barras uniam as paredes lateralmente, transformando toda a estrutura em um único corpo rígido. Era literalmente um sistema modular pré-fabricado, séculos antes de a engenharia moderna existir. E o mais impressionante? Isso tudo precisava ser montado e desmontado sem desgastar os encaixes. Foram 40 anos repetindo esse processo no deserto. 40 anos. Montar, desmontar, carregar, levantar novamente. Nunca desajustou. Nunca precisou ser remodelado. Nunca perdeu a estabilidade, porque cada parte seguia medidas exatas, dadas diretamente por Deus e executadas pelos artesãos cheios do seu espírito. O povo só veria a glória de Deus mais tarde, quando o tabernáculo estivesse pronto. Mas, para chegar até lá, eles precisaram primeiro confiar, martelo após martelo, tábua após tábua, que aquilo tudo funcionaria. E funcionava. A estrutura estava de pé. O esqueleto dourado aguardava. Mas Deus não queria apenas paredes e vigas. O tabernáculo precisava ser belo por dentro. Tão belo que lembrasse o céu. E é aí que entra uma das partes mais extraordinárias de todo o projeto: os tecidos. E Deus não pediu qualquer tecido. Pediu o mais complexo que a antiguidade conhecia: linho fino, tecido artisticamente com querubins entrelaçados. Cores raríssimas: azul, púrpura e carmesim, cada uma com um significado. Cada fio tingido à mão. Cada figura calculada antes mesmo de começar a tecer. Mas surge a pergunta: como conseguir cores tão raras no meio do deserto? O azul e a púrpura eram feitos esmagando glândulas de moluscos marinhos. Cada gota de pigmento custava mais do que prata. E o povo estava no Sinai, longe do mar Mediterrâneo, longe da Fenícia, longe das rotas comerciais de luxo. De onde veio aquele material? A resposta está em Êxodo 35. Todos os que tinham essas coisas as trouxeram como oferta ao Senhor. Esses tecidos, cores, fios e materiais provavelmente vieram do Egito, entregues como despojo na noite da Páscoa, quando os egípcios imploraram para que os hebreus fossem embora logo, entregando suas riquezas. Mas possuir o material não era suficiente. Era preciso transformá-lo. E esse trabalho coube a quem a Bíblia chama de todas as mulheres hábeis de coração. Elas fiavam, tingiam, secavam ao sol. Repetiam o processo dezenas de vezes até atingir a cor exata que Deus pediu. O interior do tabernáculo, chamado na Bíblia de o tabernáculo propriamente dito, era tecido com querubins. Mas isso não significa que eram bordados simples colocados por cima. Não. O texto indica que os querubins faziam parte da estrutura do tecido,
aparecendo diretamente no pano enquanto era tecido, algo que exigia matemática, planejamento e um tear complexo. Antes de começar, elas precisavam planejar o desenho, contar os fios, prever onde cada cor começava e terminava, imaginar o resultado antes de existir. Um erro no cálculo e o querubim apareceria torto, ou fora do lugar, ou repetido na medida errada. Estamos falando de mulheres no deserto, sem manual, sem diagramas, sem modelos, criando o equivalente a tapeçarias reais dentro de uma tenda improvisada. E o resultado? Por fora, o tabernáculo parecia uma tenda rústica, comum, com peles expostas ao sol. Mas por dentro, quem entrava via o céu. Querubins bordados acima da cabeça. Cores vivas refletindo a luz dourada do candelabro. Tecidos que brilhavam como se fossem feitos para reis. O sagrado escondido sob o simples. O eterno escondido sob o comum. E enquanto os tecidos eram preparados, outra parte crítica precisava ganhar forma. As vestes do sacerdote, que não eram apenas roupas, eram equipamentos de sobrevivência diante da santidade. As vestes do sumo sacerdote. Êxodo 28 descreve cada peça com detalhes impressionantes. Não eram roupas simbólicas, eram equipamentos de proteção espiritual, porque entrar na presença de Deus, no lugar santíssimo, não era um ato religioso comum, era um ato de risco absoluto. Um erro, uma medida errada, um detalhe omitido, um descuido, e o sacerdote poderia morrer instantaneamente. Imagine vestir uma roupa sabendo disso. O peitoral do juízo. 12 pedras vivas sobre o coração. A peça mais impressionante era o peitoral, um quadrado de tecido dobrado contendo 12 pedras preciosas, cada uma representando uma tribo de Israel. Não eram pedras decorativas, eram lapidadas, polidas, gravadas com precisão cirúrgica com os nomes das tribos. Na antiguidade, para gravar uma gema, era necessário pó abrasivo, brocas de mão, habilidade extrema, paciência em nível absoluto, e tudo isso no meio do deserto. As correntes de ouro e o peso da responsabilidade. O peitoral era preso por correntes de ouro puro às ombreiras da estola sacerdotal. O peso físico era real. O peso simbólico, maior ainda. O sacerdote carregava Israel inteiro sobre o peito quando entrava diante de Deus. O manto azul e os sinos que denunciavam a vida. A parte mais inquietante da vestimenta era o manto azul, com romãs de tecido intercaladas com sinos de ouro na barra. Êxodo 28, 35 declara: o som dos sinos se ouvirá quando ele entrar no santuário, para que não morra. Os sinos eram literalmente um monitor de vida. Enquanto tocavam, o povo do lado de fora sabia: ele ainda está vivo. Ele ainda está se movendo. A presença de Deus não o consumiu. O silêncio seria mortal. Embora a Bíblia não confirme, muitos estudiosos antigos acreditam que uma corda era amarrada à cintura do sacerdote. Caso morresse lá dentro, ninguém poderia entrar para buscá-lo. Seria puxado de volta. Um detalhe possível, um medo real. O turbante e a lâmina de ouro. Sobre a testa do sacerdote havia uma lâmina de ouro puro com a inscrição: Santidade ao Senhor. Não era uma frase decorativa. Era um aviso. Aquele homem não entrava em seu próprio nome, mas em nome de toda uma nação. A roupa que não podia errar. Costurar tudo isso no deserto exigia precisão absurda, proporções exatas, pesos equilibrados, fios reforçados, materiais raros, tinturas delicadas, medidas dadas diretamente por Deus. Uma roupa que, no fundo,
era uma fronteira entre vida e morte. E enquanto o sacerdote se vestia, lá fora, os artesãos finalizavam cada peça que daria vida ao santuário. Estava quase tudo pronto. Só restava montar pela primeira vez, a casa de Deus no deserto. Êxodo 40 nos dá a data exata. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Quase um ano depois de atravessarem o Mar Vermelho, Moisés recebeu a ordem final de Deus: levanta o tabernáculo. E assim começou a montagem. As bases de prata foram colocadas no chão do deserto. 100 peças maciças, pesadas, brilhando sob o sol. Homens as alinharam cuidadosamente, uma a uma, com a precisão que um sistema modular exige. Sem margem para erro, sem espaço para desalinhamento. As tábuas de acácia revestidas de ouro foram erguidas. Era preciso vários homens para levantar cada tábua e outra equipe para encaixar seus pinos nas bases de prata. Uma parede de ouro no meio do deserto. A estrutura tomou forma como um esqueleto dourado surgindo do pó. As longas barras transversais foram deslizadas através das argolas de ouro. Os tecidos foram estendidos por cima. Primeiro, o tecido interno, o mais sagrado, com querubins tecidos à mão. Por cima dele, a cobertura de pelos de cabra. Depois, as peles tingidas de vermelho. E por fim, a camada externa, resistente ao sol e à tempestade. De fora, parecia uma tenda comum. Por dentro, parecia o céu. O interior foi mobiliado. A Arca da Aliança foi colocada no lugar santíssimo. O propiciatório repousou sobre ela. O véu bordado foi pendurado, separando o Santo do Santíssimo. A mesa dos pães foi posicionada com 12 pães novos. O candelabro foi aceso, 7 chamas iluminando ouro puro. O altar de incenso começou a queimar aroma diante de Deus. O altar de bronze e a bacia foram colocados no pátio externo. A casa estava montada, mas ainda faltava a resposta mais importante. Deus aceitaria o tabernáculo? O povo se reuniu do lado de fora. O deserto ficou em silêncio. Nem o vento parecia se mover. Moisés saiu da tenda depois de conferir cada detalhe. Cada peça estava exatamente como Deus ordenou no monte. Então, aconteceu. Uma nuvem densa veio do alto. Desceu sobre a tenda da congregação. Cresceu, ficou pesada, ficou espessa e encheu tanto o interior que nem Moisés conseguiu entrar. Aquele mesmo Moisés que viu a sarça arder, que subiu ao Monte Sinai em meio ao fogo, que conversava com Deus face a face como um amigo. Nem ele conseguiu atravessar a nuvem, porque a glória do Deus vivo agora habitava entre eles. O tabernáculo não era mais uma obra humana, era uma casa habitada. E a partir daquele dia, quando a nuvem se erguia, Israel marchava. Quando a nuvem parava, o tabernáculo era montado novamente. Por 40 anos, a presença divina guiou o povo, visível a todos. A glória se movia. O povo seguia. A tenda simples se tornava o centro do universo para uma nação inteira. Durante 4 décadas, essa estrutura extraordinária foi montada e desmontada centenas de vezes. Cada viagem começava quando a nuvem se levantava. Cada parada acontecia quando a nuvem repousava novamente. O tabernáculo era o coração pulsante da nação. Onde ele estava, Deus estava. E onde Deus estava, havia direção. Mas um detalhe notável surge na narrativa bíblica. Essa tenda nunca foi o plano final. Ela era temporária, móvel, adaptada para peregrinos, feita para acompanhar um povo em jornada. Quando Israel entrou na Terra Prometida,
O tabernáculo foi colocado em Siló, e ali ficou por séculos. Mas um contraste começou a incomodar. Israel morava em casas de pedra, e Deus ainda habitava em uma tenda. O rei Davi expressou isso claramente. Eu moro em casa de cedro, enquanto a arca de Deus vive em cortinas. Davi quis construir um templo. Deus disse não. A promessa passaria ao seu filho. O tabernáculo nunca foi o fim. Foi o começo. Cada tábua, cada tecido, cada medida dada no deserto apontava para algo maior, o Templo de Salomão. O tabernáculo era móvel. O templo seria permanente. E a pergunta que fica é simples: como uma tenda no deserto se tornou a construção mais impressionante da antiguidade? Essa história continua no próximo vídeo. Se inscreva e ative as notificações para acompanhar as próximas revelações bíblicas.